Durante esses dias fomos grandemente abençoados pela experiência que o pastor Miguel compartilhou conosco, pela palavra que ele trouxe. Nós somos muito gratos, meu irmão. E o nosso desejo é que Deus esteja usando a sua vida para desafiar, para abençoar o nosso povo. Eu gostaria de orar para meu irmão. Deus amado, te louvamos pela vida do teu servo, pela maneira como o Senhor tem cuidado dele. Te louvamos por aquelas pessoas que têm investido na sua vida e feito diferença na história da sua vida. E pedimos que o Senhor continue fortalecendo, desenvolvendo o teu servo para que haja muita honra e glória ao nome do Senhor através da sua vida. Somos gratos por tudo que nós já experimentamos durante esse fim de semana e queremos nesse momento pedir que o Senhor use o teu servo para trazer a mensagem que vem do teu coração. Abençoa, Senhor, cada um de nós com humildade para ouvir, com os ouvidos da fé, com um coração ensinável para experimentarmos transformação feita pelo teu Santo Espírito. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Queridos, eu já estou com o coração partido aqui pelo fato de estar terminando esse Lidera 2022. Momento precioso que Deus falou no meu coração já há quase 2 meses, quando houve o convite. E como Deus ministrou meu coração durante todo esse tempo, e como eu aprendi muito aqui, conheci pessoas como o nosso ministro Rodrigo, uma pessoa abençoada, canta, toca e dança, mais ou menos. Mas foi uma bênção, meus irmãos, estar aqui. Fui muito abençoado. Estou levando aqui uma relação de muita coisa que aprendi aqui, dos mínimos detalhes. A nossa igreja é uma igreja que ainda está nascendo. Uma igreja que, apesar de ter crescido muito nesses últimos 4 anos, é uma igreja que precisa melhorar em muitos aspectos. E Deus tem nos abençoado e me abençoou demais através da vida dos irmãos, mais uma vez. Não só em 2014, mas agora em 2022. E louvo a Deus por tudo quanto Deus falou conosco. Agradeço cada abraço, cada palavra de incentivo, e estaremos caminhando juntos, ainda mais juntos. Lembro-me que no dia 21 de agosto de 2021, nós comemorávamos ali o 3º ano da nossa igreja, e eu fui pego de surpresa pela igreja. A igreja de vez em quando pega uma surpresa no pastor, né, pastor? E eu estava ali contemplando alguns vídeos de alguns pastores do Brasil, amigos, que enviaram um vídeo para a igreja, dando uma palavra de motivação, uma palavra de apoio, por aquele momento de organização da igreja depois de 3 anos, e o pastor Silvado foi um dos que enviou o vídeo para a gente ali, e a gente ficou muito feliz, e a igreja vibrou muito pelo histórico que nós temos com essa igreja, de ter abençoado grandemente a nossa vida, a minha vida em particular, e também toda a nossa comunidade. Queridos, chegando no momento final do Lidera, o tema proposto, Eclesia, uma igreja fora das 4 paredes, uma igreja viva, vibrante, em movimento, que tem o foco nas pessoas, no amor, no cumprimento da missão. E eu fico feliz porque quando nós falamos sobre igreja, me vem o tema e me vem um amor por esse tema, igreja, e a gente não para de conversar, não para de falar sobre essa estrutura, não só física, mas a estrutura humana que é composta a igreja. Lembro-me que Jesus Cristo falou, em determinado momento: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E depois de 2000 anos, quem somos nós? Onde estamos? Onde é que Deus quer nos levar? E o principal, como nós chegaremos lá enquanto igreja?
Não só a IBB, não só a Igreja da Lagoa, não só a Igreja Atos, que ainda é um pequeno grupo, mas nós já chamamos igreja porque acreditamos que Deus vai trazer à existência aquilo que ainda não existe. E aquela igreja que ainda é um pequeno grupo com 14 pessoas será uma grande igreja ali na cidade de Goiânia. O que é que Deus quer com essa igreja? Como nós chegaremos lá? Deus espera que nós cheguemos a um lugar enquanto o seu povo. E para chegarmos lá, nós não podemos perder o foco de algumas coisas. Nós não podemos perder o nosso foco, o nosso alvo, que é Cristo. Falava hoje pela manhã de que enquanto neste púlpito ou no púlpito de qualquer igreja foi pregado único e exclusivamente Jesus Cristo, independentemente da pandemia, independentemente de qualquer coisa, a igreja sempre irá avançar. Nós, enquanto igreja, não podemos perder o nosso principal alvo, que é Jesus Cristo. Nós não podemos perder o nosso DNA. Nosso DNA de sermos uma igreja missional. Uma igreja que sempre vai ter o foco não só para dentro das quatro paredes, porque precisamos cuidar das pessoas, mas também um foco lá fora, naqueles que necessitam conhecer a luz, conhecer Cristo, conhecer a obra da cruz do Calvário. Não podemos perder o nosso perfil de sermos uma igreja acolhedora, uma igreja transformadora, uma igreja que forma líderes, uma igreja da qual você chega aqui muitas vezes destruído e aqui você é amado, cuidado, acompanhado e você é conduzido a uma restauração de vida. Então nós não podemos perder o nosso perfil enquanto família. Nós não podemos perder a nossa principal paixão, que são as vidas. Quantas histórias maravilhosas nesses últimos dias, de irmãos dizendo, olha, no meu pequeno grupo, pastor, tivemos tantas conversões, tantos batismos. Olha, pastor, no meu pequeno grupo, a gente conseguiu alcançar uma pessoa que estava envolvida com outra religião, questão de espírita, ateu, e tem feito um mover maravilhoso. Nós não podemos perder a nossa principal paixão, que são as vidas. E nós não podemos perder o nosso sonho, que é sermos uma igreja relevante. Ser uma igreja relevante não é apenas ter uma estrutura boa ou uma igreja que sonha muito, mas sermos uma igreja relevante está diretamente ligada à relevância que nós estaremos causando na nossa geração. A nossa geração precisa ser impactada pelas nossas igrejas, pelo nosso povo, o povo de Deus. Cada dia que passa estou mais certo de que só chegaremos a ser uma igreja dos sonhos de Deus, se formos uma igreja em movimento. Inclusive, 2021 foi o tema da nossa igreja lá na Lagoa, Igreja em Movimento. Hoje a igreja que nós iremos refletir serão duas igrejas, na realidade, ali em Apocalipse. Seria muito interessante para nós que estudamos Apocalipse passarmos para alguns temas como o arrebatamento, os 1000 anos, detalhes sobre os céus, a batalha contra o mal, o trono de Deus. Mas antes de partirmos para esse tipo de tema, nós iremos refletir sobre as igrejas, e em especial duas. Eu queria convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Deixa a tua Bíblia aberta e nós iremos refletir um pouco. Iremos refletir sobre a igreja ali primitiva, aquela igreja que Jesus Cristo escreve cartas para duas delas. E isso porque é através da igreja que Cristo se manifesta ao mundo. É através da igreja que nós somos transformados de glória em glória. É através da igreja que nós experimentamos as situações mais sobrenaturais que Deus pode proporcionar a mim e a você. Igreja é uma comunidade composta por pecadores. E quando nós estudamos essas cartas, percebemos o quanto muitas vezes parecemos com aquelas igrejas. A igreja de Laodiceia. Vamos ler a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva:
Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rica, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino a quem eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, aquela igreja de Laodicea fazia parte de uma das igrejas mais ricas da época por conta do seu contexto geográfico. Não enfrentava problemas de cunho financeiro, até então não doutrinário, e de perseguição também não. Contam os historiadores que aquela área é uma área mais livre para se pregar o evangelho. Não que essa igreja não estivesse passando por problemas como todas passaram, mas esses não foram os problemas daquela igreja. Aquela igreja, segundo alguns historiadores, tinha tanto dinheiro que depois de um grande terremoto, anos depois, aquela cidade foi totalmente reconstruída. Era o maior centro texto da época e tinha grande avanço na medicina da época, principalmente com o tratamento com os olhos. E o que é dito sobre aquela igreja é que aquela igreja era uma igreja morna. Quando nós trazemos o tema eclesia, sermos uma igreja, e desde sexta-feira nós estamos aqui com vários temas, para que eu e você possamos entender o que o Senhor quer, e o que Ele quer é que sejamos uma igreja vibrante, sejamos uma igreja missionária, sejamos uma igreja que sonha, sejamos uma igreja que não estará parada, independentemente das situações. E aquela igreja ali em Laodicea é um exemplo de tudo o contrário que nós estamos trabalhando aqui desde sexta-feira. Porque mesmo tendo muita riqueza, Deus diz, vocês são pobres. Mesmo sendo um centro de produção de vestes, Ele diz, as suas vestes estão contaminadas. Mesmo sendo um local de referência no tratamento, alguma coisa lá com relação às doenças dos olhos, eles estavam ali cegos. Interessantíssimo isso, meus irmãos, porque uma igreja morna, uma igreja individualmente, uma igreja que só é igreja das quatro paredes para dentro, era aquela igreja ali. Interessante também que Jesus Cristo ele se apresenta, e ele se apresenta dizendo sempre, a todas as igrejas, sempre, ele sempre se apresenta dizendo, conheço. Ele fala ali à igreja de Éfeso, conheço as suas obras. Ele fala à igreja de Esmina, conheço as suas aflições. Ele fala à igreja de Pérgamo, sei onde você vive. Ele fala à igreja de Tiatira, conheço suas obras. A de Sardes, conheço suas obras. De Filadélfia, conheço as suas obras. A Laodiceia, conheço as suas obras. Deus sempre vem pontuando, olha, eu conheço as suas obras. E ele se apresenta e fala isso àquela igreja, conheço as tuas obras, sei que você não é nem quente nem frio, você é uma pessoa, uma igreja morna. E o que seria uma igreja morna? Igreja morna é uma igreja irrelevante. Irrelevante porque se tornou um fim em si mesma. Mas ser uma igreja relevante, o contrário de uma igreja irrelevante, o que seria? Seria entender que uma igreja relevante é uma igreja que ela existe não só para ela, mas para toda a cidade. No caso da IBB, que tem abençoado pessoas do Brasil todo para toda a nação. E nós precisamos entender de fato isto. Quando iniciamos a plantação da Igreja da Lagoa há alguns anos, tínhamos sonhos de abençoar não só aquela região da Lagoa, mas abençoar também outros lugares.
É por isso que sempre quando Deus coloca no nosso coração iniciarmos um pequeno grupo e já conversarmos com aquele pequeno grupo, olha, vocês estão a 30, 40 minutos de distância ali, não é? De tempo da igreja da gente, então vamos sonhar em multiplicar esse pequeno grupo para podermos abençoar também a comunidade. Queridos, o que tem acontecido, e creio que tem acontecido aqui também, o que tem acontecido lá na Lagoa é uma coisa extraordinária. Nós compartilhamos alguns dos testemunhos ontem, mas pessoas envolvidas com espiritismo, com droga, com homossexualidade, envolvido com tantas coisas, se entregando ao Senhor. Agora à noite, o culto da gente começa às 5:30 da tarde. Nós apresentamos lá 2 jovens que estavam ontem à tarde com uma carroça de lixo, limpando as coisas lá e levando algum mantimento para casa. E eles lá no projeto social que nós realizamos ali na praça, eles entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. E hoje à noite eles foram apresentados à igreja como fruto do projeto social de ontem. E nós já vamos ver o que eles precisam, se eles precisam de algum apoio, o que eles precisam para ter uma situação melhor de vida. Por quê? Porque nós não queremos ser uma igreja relevante. Deus tem movido a Lagoa, Deus tem movido a IBB a viver algo espetacular do Espírito Santo. E queridos, precisamos estar preparados para o que Deus está começando a fazer no nosso meio. Pastor Edmilson, para mim é um pouco estranho falar começando a fazer numa igreja que tem 62 anos. Mas o Espírito Santo me falou ontem que é exatamente isso. Tudo que vocês viveram até agora, enquanto IBB, Deus tem falado que é só o começo de tudo que Ele fará através da vida de vocês. De tudo que Ele fará. Porque Deus tem feito algo maravilhoso na nossa geração. E estejamos preparados. As notícias sobre o que Deus tem feito através de vocês ultrapassarão as barreiras, as fronteiras, e saberemos ainda muito mais. Mas além de uma igreja irrelevante, aquela igreja também se tornou uma igreja insensível. Por estar dentro do seu mundinho, não se envolvia com os problemas da sociedade. E uma igreja morna é uma igreja que não tem uma sensibilidade para o que tem acontecido. E nós precisamos, uma igreja que não prega a paz, é uma igreja morna. Uma igreja que não luta por igualdade, é uma igreja morna. Uma igreja que não vai ao encontro dos mais necessitados, é uma igreja morna. Uma igreja que não grita para solucionar os problemas, é uma igreja morna. E ele diz, olha, eis que estou à porta e bato. Interessante que uma igreja morna é uma igreja que Jesus Cristo não está lá dentro dela. E ele diz, olha, se vocês ouvirem e abrirem a porta, eu entrarei. Eu entrarei. Uma igreja morna, uma igreja irrelevante, uma igreja insensível, é uma igreja que contempla tudo o que tem acontecido na sociedade e não se movimenta para solucionar. Meus irmãos, algo que Deus tem colocado no meio do povo batista nos últimos anos é a questão do pequeno grupo, e eu vou bater novamente nessa tecla. Porque o pequeno grupo, aquele grupo de irmãos ali reunidos para orar, para buscar o Senhor, para convidar pessoas para estarem juntos, tem transformado muitas famílias. E quando nós transformamos as famílias, nós estamos trabalhando para transformar a sociedade. Isso que tem acontecido, pessoas se convertendo dentro do pequeno grupo. Nós batizamos há 40 dias atrás toda uma família, 4 pessoas que se converteram no pequeno grupo. E ali entregando suas vidas ao pequeno grupo, no domingo só fazem ali confirmar. E é algo interessante demais, eu falei isso aqui ontem. Aqui não, lá ontem no acampamento. De que eu tenho experimentado, e alguns irmãos que têm se envolvido com igreja multiplicadora, com pequeno grupo, têm experimentado algo tremendo. Algo tremendo, porque as pessoas estão se rendendo ao Senhor através dos pequenos grupos, através dos ministérios, realizado com excelência. E quando eles chegam na igreja, depois da pregação, eles só fazem confirmar, porque eles já chegam aqui com a confirmação, com a certeza de que querem entregar suas vidas ao Senhor Jesus. Isso tem acontecido muito lá. Teve uma experiência interessante. No culto de batismo,
Foi um culto que, tem aquele culto que o louvor detona tocando, né? Não erra uma nota. E aquele louvor maravilhoso, e foi uma pregação que eu me preparei durante muitas semanas. E aí, quando é na segunda-feira, foi aquele culto maravilhoso. Quando é segunda-feira, eu vou falar com os visitantes. E aí chega para mim, através da secretaria da igreja, uma senhora que decidiu fazer parte da igreja. Ela estava afastada há muito tempo e decidiu fazer parte da igreja. Ela não estava desviada, ela estava desigrejada. Ela estava procurando uma igreja e encontrou a nossa. E aí ela chega assim e diz: pastor, eu decidi fazer parte dessa igreja. Eu disse: amém. Quantas vezes a irmã visitou? Não, só fui ontem. Aí eu fiz assim: não, calma aí. Visite mais vezes. Vá mais alguns dias. Porque assim, o louvor, né? O louvor do culto foi maravilhoso. A pregação foi uma pregação muito boa. Então assim, nem sempre é assim, né? Então vá, visite, não vá pela emoção. Porque ela falou assim: não, pastor, calma aí. Quem foi que disse ao Senhor que eu decidi por conta do louvor? E por conta da sua pregação? Vê só. Eu decidi porque eu cheguei no estacionamento. E quando eu cheguei no estacionamento, tinha um rapaz de colete. Ele abriu a porta do meu carro. Disse assim: seja muito bem-vinda. E me conduziu para dentro do templo. Naquele momento eu decidi: esta é a igreja que eu quero ficar. Por quê? Porque no estacionamento, aquele irmão que estava lá desenvolvendo o seu trabalho, porque ele não queria ser irrelevante, ele queria ser relevante na vida de alguém, ele fez a coisa maravilhosa lá de abrir a porta para ela: seja muito bem-vinda. Ela falou: pastor, eu estou casada há 42 anos, meu marido nunca abriu a porta para mim. Eu disse: tá bom, então tá certo. Então veja, muitas vezes, o que você faz enquanto servo, se envolvendo nos ministérios, transformará a vida de uma pessoa. Aquela mulher, mais de 4 anos, buscando uma igreja. E aí ela encontra ali, ela fica por conta do estacionamento. Que pode ser por conta das boas-vindas, da integração aqui de vocês, qualquer outro ministério. E se for num pequeno grupo, melhor. Porque já temos relatos de pessoas dizendo assim: olha, eu fui para o pequeno grupo visitante, na outra semana eu não fui, pastor Edmilson, e a pessoa ligou, e quando ligou, um número desconhecido, e quando eu atendi, era alguém do pequeno grupo dizendo assim: não, você não veio ontem, e a gente queria saber se você está tudo bem com você, se está acontecendo alguma coisa. A pessoa: não, eu não fui porque eu tinha um outro compromisso, eu fiquei até tarde no trabalho. E aí o relato dela na semana seguinte foi assim: quando eu faltava até algum tipo de programação da minha família, nem os meus familiares ligavam para mim para saber como é que eu estava. E aí o pequeno grupo fez o quê? Como é que você está? Essa pessoa está conosco na igreja. Porque ali ela se sentiu amada, valorizada. Isso é a nossa função. Nós não queremos ser uma igreja irrelevante e insensível. Mas além dessa igreja, a igreja de Laodiceia, nós também vamos refletir sobre a igreja de Filadélfia. Essa igreja é uma igreja interessante também, porque se fosse nos dias atuais, teria uma manchete numa revista: a igreja perfeita. Porque das igrejas, ela é aquela que não recebe nenhum tipo, juntamente com Esmirna, nenhum tipo de crítica, só elogios. A igreja de Filadélfia é elogiada por perseverarem na fé, por obedecerem a Cristo e honrarem seu nome. A recomendação é dada para ela, chamando ela de uma igreja fiel. Para Filadélfia é prometido um lugar na presença de Deus, um novo nome e uma nova Jerusalém. Filadélfia está ali no capítulo 3, versículo 7, que eu irei ler neste momento. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém abre. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei.
Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve, retenham o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como Cristo se apresenta a esta igreja? Ele se apresenta como santo, verdadeiro e poderoso. Aquele que é poderoso, que tem a chave de Davi. E ele coloca ali no versículo 8, conheço as tuas obras. E ele diz, coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. A grande obra missionária daquela igreja. O campo missionário ali era grande, grandes eram os desafios. E Deus tem aberto portas maravilhosas para esta igreja. Deus tem aberto portas através dos pequenos grupos, oportunidades de impactar toda a região, vidas que conhecerão Cristo através dos pequenos grupos, dos ministérios, da tua vida, através de um relacionamento intencional. Oportunidades de novas igrejas surgirão. E aí muitas vezes você pode estar dizendo assim, olha, mas nós somos pequenos com relação ao número de irmãos. Nós ainda somos muito pequenos. E aí ele diz, eu sei que vocês são pequenos. Eu conheço a condição financeira. Eu sei que a área para percorrer é muito grande. Eu sei que vocês têm inimigo interno e externo. Ele fala isso. Mas ele diz, a porta que eu abri, ninguém fechará. Aqui durante esses 3 dias eu conheci irmãos que têm muitos sonhos. Sonhos de iniciar o pequeno grupo, mas estão com medo. Sonho de multiplicar o pequeno grupo, mas estão com medo. Sonho de iniciar ali o trabalho de uma nova plantação de igreja. Sonho de pessoas que querem ir para o seminário. Sonhos ministeriais que têm movido o coração dos irmãos. E muitas vezes você pode estar dizendo assim, olha, mas eu sou muito pequeno. Ele sabe, Ele conhece as tuas obras. Ele tem falado isso. E ele diz, sei que você tem pouca força. Ele completa dizendo, você guardou a palavra e não negou o meu nome. Queridos irmãos, infelizmente na geração que nós estamos vivendo, existem muitos de nós que têm negado o nome do Senhor. Tem feito exatamente o contrário do que aquela igreja tem feito e fez naquela época. Tem negado o nome do Senhor. E mesmo com muitas lutas, aquela igreja, com lutas, com perseguições, com problemas, essa igreja foi relevante, missionária, diferente, igreja que plantou outras igrejas. E você pergunta, mas será que desse pequeno grupo podemos ser uma igreja? E eu quero dizer para você, ore, sonhe e acredite. Em 2017, em agosto de 2017, quando nós fizemos nosso primeiro encontro ali, nós não sabíamos aonde Deus poderia nos levar. E sabe, pastor Marcos, qual é a melhor coisa de ser cristão e estarmos nos braços do Senhor? É que nós não precisamos saber, porque nós confiamos nele e ele fará tudo muito mais além do que pedimos ou pensamos. Interessante que eu, com essa minha cabeça de militar, sempre gosto das coisas muito programadas. Eu levei para o pastor Alberto da Igreja Batista Emanuel todo o projeto da Igreja da Lagoa. Quanto tempo nós ficaríamos como pequeno grupo, quanto tempo ficaremos ali na casa, quanto tempo nós estaremos ali organizando a igreja. E uma coisa extraordinária, todas as vezes que a gente colocava um tempo, Deus fazia muito mais rápido. Para os irmãos terem uma ideia, a nossa organização da igreja, falava isso hoje na hora do almoço, a nossa organização da igreja, no meu planejamento humano, em 2016, quando eu comecei a construir, seria com 5 anos, ou seja, agosto agora. E nos meus cálculos, eu dizia assim, com 5 anos, nós devemos ter ali em torno de umas 100 pessoas, então nós vamos conseguir organizar a igreja. E nós organizamos a igreja com 3 anos, com mais de 300 pessoas.
Isso porque Deus, ele não vai pelo cálculo humano, ele tem liberdade para fazer o que ele quer, porque ele é Deus. Basta que eu e você possamos colocar perante a presença dele as nossas vidas. No versículo 10 ele diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Quando, alguns meses atrás, eu li esse texto, eu me lembrei do momento que nós estávamos enfrentando com a pandemia. Porque ele fala: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardei da hora da provação que está por vir em todo o mundo. Meus irmãos, as igrejas que perseveraram na palavra do Senhor, na fidelidade ao Senhor, na comunhão uns com os outros, os irmãos e as igrejas que fizeram isso, Jesus, ele sustentou a sua igreja em todo momento. É como o pastor Silvado falou ontem: olha, a pandemia passou, dê um viva, guerreiros. É isso mesmo, nós passamos pela pandemia. Tudo bem que temos altos e baixos, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Porque quando todas as igrejas do Brasil estavam fechadas, Deus estava conosco. Quando todas as igrejas abriram, Deus continua conosco. E Deus continua conosco agora. E pode vir qualquer outra pandemia, porque a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor. É dele. Então ele preserva o seu povo. E qual o segredo para isso? Sermos perseverantes, entendermos que Deus tem feito coisas maravilhosas. Ao fim do Lidera, temos que decidir uma coisa, meus irmãos: que igreja seremos? Seremos a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, que não avança, irrelevante, insensível? Ou seremos a igreja da Filadélfia, uma igreja que avança, que entende que uma igreja é fora das quatro paredes, que sonha os sonhos de Deus? Se formos a igreja, eu queria convidar o louvor, se formos a igreja de Laodiceia, nós não contemplaremos aquilo que Deus tem preparado para a nossa geração. Se nós formos à igreja de Filadélfia, nós iremos contemplar milagres sobre milagres. Porque o maior milagre que existe é quando uma pessoa se converte. Porque nós já tivemos vários milagres relatados na Bíblia, vários. E nenhum deles fala que houve festas nos céus quando aquele milagre aconteceu. Quando Moisés abriu o mar vermelho, a Bíblia não relata que houve festas nos céus. Quando Daniel foi livre ali da cova dos leões, não relata ali que houve festas nos céus. Quando tantos outros milagres aconteceram, não relata ali que houve festas nos céus. Mas quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz: há festas nos céus. Você que é envolvido com o ministério da sua igreja aqui, você que é envolvido com um pequeno grupo aqui, você tem a grande, a riquíssima oportunidade de contemplar o maior milagre que pode acontecer aqui nesse mundo. Quando uma pessoa entrega sua vida ao Senhor Jesus. Quando ela, depois de tantos anos entregue ao pecado, ela diz assim: a partir de agora, eu quero servir a Deus. Queria pedir que a igreja se colocasse de pé nesse momento. Nós vamos louvar ao Senhor. E nesse momento que nós louvamos ao Senhor, eu queria te convidar. Queria te convidar para que esse momento de louvor seja um momento de oração também. Estamos finalizando o Lidera 2022 e com certeza Deus falou ao teu coração, assim como falou ao meu. Falou ao teu coração com relação aos teus medos. Você não precisa ter medo. Deus está com você. Ele falou ao teu coração com relação à tua fé. Que a tua fé pode ser bem pequena, como sempre foi a minha.
Mas mesmo tendo uma fé muito pequena, Deus faz algo extraordinário. Deus falou ao teu coração sobre sonhos. Para aquele que está prostrado aos pés do Senhor, não existem limites. Deus nos conduz para lugares altos. Queria que você cantasse nesse momento, e que fosse um momento de oração, que você declarasse que todo o teu medo fosse embora, que tua vida fosse agora colocada aos pés da cruz, que neste momento fosse um marco espiritual na tua vida, para que esse ano que está só começando possa ser o ano mais extraordinário da tua vida, e que você possa ser usado grandemente pelo Senhor, porque Deus está contigo. Louve a Deus nesse momento. Pode fechar seus olhos. Nós estamos cantando a esse Deus Criador. Eu queria desafiar você a fazer uma oração muito simples no seu coração, dizendo: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. E entrego minha vida ao Senhor. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu quero viver essa vida cheia de significado, com a certeza de vida eterna contigo. Você fez essa oração? Venha até aqui à frente, nós queremos orar por você. Você que fez essa oração, isso, graças a Deus. Alguém vai estar aqui orando com você nesse momento, um dos conselheiros. Saia do seu lugar, venha até aqui. Nós queremos orar por você. Você que fez essa oração agora, chega aqui, isso, vem chegando. Pode chegar. Tempo especial, tempo de consagração. Chega aqui, isso mesmo. Que bom, tempo com Deus. Deus vai falar ao coração. Mais alguém tomou essa decisão? Está dizendo: eu quero seguir esse Jesus, eu quero caminhar com Ele. Saia do seu lugar, venha até aqui. Nós queremos orar por você. Queremos abençoar a sua vida. Como igreja, nós queremos ser família de Deus para você. Mais alguém tomou essa decisão? Agora eu queria falar para você que já conhece Jesus. Essas cartas do Apocalipse são muito sérias, desafiadoras. E durante toda essa lidera, todos nós fomos impactados e desafiados. Eu fui desafiado. Você também foi? Levanta a sua mão se você foi desafiado. Você tomou alguma decisão? Eu quero convidar você para se unir a esses que estão aqui. Vem aqui na frente. E nós vamos orar juntos, dizendo: Deus, eu tomei essa decisão. A minha vida vai ser diferente a partir de agora. Sai do seu lugar, vem aqui. Venha, una-se a nós aqui. Sai do seu lugar. Isso, uma opção de gente está vindo. Gente, esse apelo para encher isso aqui. Pode vir, pode vir. Você disse sim para Deus em alguma área da sua vida durante esse lidera. Você decidiu que alguma coisa vai ser diferente a partir de agora. Vem até aqui e você vai consagrar essa decisão ao Senhor. Você vem, isso mesmo. Muitas pessoas indo. Você fez uma decisão durante esses dias. Hoje à noite você fez uma decisão dizendo: vai ser diferente a minha história. Sai do seu lugar. Isso. Não espere, não espere. Nós vamos cantar daqui a pouco.
Mas nós estamos esperando você chegar. Você dizendo: Deus, eu ouvi o toque do teu Espírito. A minha vida foi impactada pelo sobrenatural, pelo Deus Criador dos céus e da terra que nós estamos cantando. Eu não posso ficar indiferente a esse chamado. Eu não posso fingir que não ouvi. Eu não posso fingir que não tenho que fazer nada. Estamos esperando você. Isso, ainda tem gente vindo. Ainda tem gente vindo. Nós vamos cantar um pouquinho mais. Você que veio aqui à frente, diga para Deus, de todo o coração. Vamos lá? Você ora comigo? Vocês que estão aqui na frente, eu vou dar um tempo para você dizer para Deus. Se puder, faça isso verbalmente. Deus, a minha decisão hoje é essa. Você pode fazer isso? Diga para Ele. Deus, a minha decisão hoje é essa. Você ficou com medo de vir aqui à frente, mas fale com Deus. Se Deus está tocando o teu coração, depois do final do culto, compartilhe com alguém o que Deus falou contigo. Ó Deus, é incrível quando nós percebemos o mover do Senhor no nosso meio, nos nossos corações. Nós sabemos que não somos merecedores disso, mas é a tua graça derramada sobre nós, por meio do teu Filho Jesus, que nos amou primeiro. É a tua graça, Senhor, que quando é manifestada no nosso meio, constrange, porque o teu amor nos constrange. Ó Deus, nós nos consagramos ao Senhor. Esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, eles vêm aqui dizer: eu sou do Senhor. Nada, nem ninguém, nem coisa alguma poderá me separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Eles estão dizendo que estão tomando uma decisão. Alguns de perseverar, alguns de assumir novos compromissos com o Senhor, alguns, Senhor, experimentando um novo nascimento, porque quem está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus, sela com teu Santo Espírito cada um deles, para que eles possam cumprir os teus propósitos. E que nós, como igreja, possamos ser bênção na vida deles, Deus. Ó Deus amado, nós oramos assim. E fazemos isso no nome de Jesus. Amém.